Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da questão da astronomia. A gente falou muito a respeito dos sistemas, do corpo humano. Agora a gente vai falar a parte de ciências que abrange os estudos dos corpos celestes, né? E a gente vai ver que foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade. A gente vai entender alguns conceitos. E agora como que a gente está nessa questão de avanços nessa área, né, da astronomia. Então, primeiramente a gente vai perguntar, tem algumas perguntas em mente. A gente vai perguntar qual a importância de estudar os astros, o universo. Aí a gente vai vir com as indagações. O que é o universo, primeiramente, né? Para que eu vou estudar isso? Por que eu tenho que entender como surgiu? O universo, né, é um conjunto de galáxias, corpos celestes. Esses corpos celestes são os planetas, asteroides, satélites e etc., que ao longo do tempo foi surgindo. E ao longo do tempo foi surgindo, e aí você tem a origem do universo, né, que surgiu de uma teoria chamada Big Bang, e aí veio tudo isso que a gente conhece como universo. Tá, o universo surgiu assim, então é importante a gente conhecer, porque a gente sabendo a finalidade do estudo do universo, a gente sabe a gente descobre novas coisas além do nosso planeta e também ajuda na questão de calendário, na construção de calendário. A gente vai ver que ao longo do desenvolvimento das sociedades foi construídos calendários que a gente acompanha os dias do ano. A gente sabe fazer previsões de tempo graças a esses estudos. E há muito tempo atrás, a astrologia, que é o estudo dos astros, mas não científico, né? É um estudo mais popular. E a astronomia, esses estudos eram vistos como semelhantes, né? Mas hoje já viu que quem tem base científica é a astronomia. Então, antigamente, nos povos antigos, usava-se a questão das astrologias para entender essa questão do universo. Só que aí a astronomia foi ganhando força graças aos estudos científicos que foram feitos e as descobertas, né? Que aí ela vem como ciência, não como um estudo empírico, ou seja, estudo popular. Então, como eu falei, a astronomia ela é uma área que vai estudar os corpos celestes e algumas contribuições, que eu falei das finalidades. Compreensão do universo, né, para saber como tudo surgiu, elaboração de calendários, previsão de eventos naturais, como por exemplo chuvas, todas essas questões climáticas, confecção de mapas celestes, para a gente estudar quantas estrelas, novos planetas que são descobertos, e para a gente entender também uma questão de fases de lua que influencia também nas nossas vidas. Então, a astronomia e a sociedade elas estão basicamente ligadas. Elas, junto com a astronomia, junto com as inovações tecnológicas, elas movimentam tanto a sociedade como a economia. E ela também está relacionada às outras ciências, como por exemplo física e biologia, além de engenharia, além de matemáticos, todas essas áreas, né, uma área interdisciplinar, ou seja, abrange várias áreas. E aí ela consegue agregar, né, juntar o conhecimento dela com as outras ciências. E quanto mais desenvolvida, a gente sabe, quanto mais uma sociedade é desenvolvida, mais incentivo científico vai ter. Aí vamos dar exemplo. Lá fora, no Japão e nos Estados Unidos, existem muitos incentivos científicos, e também na Europa, por exemplo, a Alemanha. Aqui no Brasil existem poucos incentivos científicos, o que a gente pode concluir que a nossa sociedade ela não segue um desenvolvimento pleno porque a gente não tem tantos incentivos nessa área, tanto tecnologicamente falando como cientificamente falando. A gente tem que ver que nossas universidades hoje em dia já está bem que sucateada em relação à pesquisa. Falta investimento. Mas a gente também tem que lembrar que algumas instituições aqui do Brasil, elas continuam firme e forte com vários pesquisadores, como por exemplo a Fiocruz, né? Mas aí não por incentivo total do governo, por mérito da instituição que meio que se autossustenta. Mas
Quanto mais evoluída é uma sociedade, mais inovações tecnológicas, mais incentivos na tecnologia e nas ciências deve haver. Então, falamos da questão da astronomia, agora vamos falar do universo. O universo, a gente pensa assim, é o mundo, só que o mundo é menor que o universo, né? O universo, como eu falei, é um conjunto de galáxias e astros, ou corpos celestes, é a mesma coisa. E a gente tem como exemplo que a nossa galáxia é a Via Láctea. E aí a gente vai ter a origem de tudo. Tudo começou com uma explosão, que é a teoria do Big Bang, que tinha nuvens de poeiras e gases que foram se expandindo, agregando e virando esses planetas que a gente tem hoje. Houve uma mudança de temperatura também nessas massas, e essas massas foram formando os planetas e estrelas e etc. Agora, definindo um pouquinho cada corpo celeste que a gente pode encontrar. Estrelas são astros com luz própria. Um grande exemplo de uma estrela é o Sol, embora a gente às vezes não associe. O Sol é uma estrela porque o Sol tem luz própria, assim como as demais estrelas. Asteroides são corpos rochosos, ou seja, sólidos e metálicos, formados por muitos metais que vão girar em torno do Sol. Beleza. Menor que isso, a gente tem o meteoroide, é tipo escala de tamanho. São menores que os asteroides e, se eles estiverem no ar, eles são meteoros, ou a gente chama popularmente de estrela cadente. Se eles conseguirem atingir a superfície da Terra, tá que a Terra bateu na Terra, é meteorito. E aí a gente tem essa diferença. Tá no ar lá brilhando, feliz. Na verdade ele não brilha, ele incendeia. É um meteoro ou estrela cadente. Bateu na superfície da Terra, meteorito. Planeta. São astros que não possuem luz própria e orbitam ao redor do Sol. Aí, junto com o planeta, a gente vai ter a questão do satélite natural aqui, né? Que orbita ao redor de outros astros celestes. Por exemplo, a Lua orbita em volta do nosso planeta Terra. Cada planeta tem um satélite natural. No nosso caso, é a Lua. Então, o planeta gira em torno do Sol e o satélite natural gira em torno do planeta. Basicamente, o Sol está aqui, o planeta Terra gira em torno dele. E em torno do planeta Terra, a Lua ou o satélite natural vai girar. Então, são satélites naturais que orbitam ao redor de outros astros celestes e não têm luz própria. Por enquanto, quem tem luz própria? Só as estrelas. Cometas. São corpos compostos por gelo, poeira e fragmentos rochosos. Tem cauda e cabeça, né? Vocês vão ver que aí ela é uma parte bem... É um astro bem estudado. Então, aqui, cometa. Tem, cabeça e a cauda, que é essa expansão aqui. Asteroide, veja que é maior que o meteoroide. E aí, o meteoroide, se ele estiver no ar, é meteoro, ou estrela cadente. Se ele atingir a superfície, bateu na superfície, é meteorito. Né? Estrelas é aquilo que a gente vê, né? Um exemplo também é o Sol. A Lua a gente vê quando ela está na fase cheia. E o nosso planeta a gente já estudou bastante. Agora, o sistema solar. O que vem a ser o sistema solar? Nosso sistema é um conjunto de corpos celestes que sofre a ação gravitacional do Sol. O nosso sistema solar, então, é composto por 8 planetas. Aqui o Sol, né? Que a gente tem a teoria heliocêntrica, que é todos os planetas em volta do Sol. E existe a teoria geocêntrica, que era antiga, que caiu por terra. E que todos os astros o Sol girava em torno dos planetas. Mas Galileu, Kepler, Isaac Newton viu que não. Quem gira em torno de quem são os planetas em volta do Sol. Então, quem manda na parada é o Sol, né? Então, sistema solar. Por isso que o nome é sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra. Nosso é o terceiro, mais próximo do Sol. Uma curiosidade. Entre Vênus e Mercúrio, a gente já pensaria que Mercúrio teria uma maior temperatura, não, é Vênus que possui, devido às características da atmosfera. Depois vem em quarto lugar Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E Plutão caiu por terra por ele ser menor e não ter as características que contemplam ele como planeta, ele ficou classificado como um planeta não.
E aí, como eu falei, o universo ele começou a ser estudado lá na antiguidade. A galera observava o céu, né, que não tinha outros instrumentos. E aí eles observaram os componentes do sistema solar que era possível de se ver, né? Depois, lá para os séculos XVIII, os séculos lá mais próximos, começaram a construir instrumentos ópticos, né? Século XVIII não, século XV a século XIX, mais ou menos. E aí a gente tem esses instrumentos ópticos, lunetas e telescópios, que foram sendo melhorados. E aí hoje em dia a gente já tem outros instrumentos ainda mais, como que eu posso dizer, mais sofisticados. E essas lunetas e telescópios, elas ajudam na coleta de imagens e amostras do espaço, né? E a gente vai ter também agora, falando um pouquinho, que o nosso primeiro telescópio foi em 1600, só que ele não era tão sofisticado. Como eu falei, Galileu foi muito importante para a astronomia, Galileu Galilei. E ele, além de fazer a questão da teoria heliocêntrica, em que os planetas giram em torno do Sol, ele aperfeiçoou uma luneta e formou um novo telescópio. E aí colocou refletores com espelhos, o que possibilitou uma melhor imagem do universo. E agora, atualmente, a gente tem a tecnologia aí bombando. E agora a gente tem radiotelescópios para poder ver as imagens, né, da Terra. E telescópios espaciais e que coletam imagens de espaço, né? Como, por exemplo, o telescópio Hubble, que é o que a gente conhece, mais famosão, que está lá para a gente coletar imagens lá de cima, né? Do universo, do espaço. Então, a observação do universo, porque a gente tem mais famoso, é um radiotelescópio, aqui ó, um exemplo. E algumas missões, que a gente chama de missão. A gente lança foguetes espaciais que podem ser tripulados ou não tripulados, é o quê? Que a gente vai ter pessoas no foguete. E não tripulados, a gente só vai mandar sondas espaciais ou satélites artificiais. Então, para ver se tem resquício de vida, se tem sinais extraterrestres, para ver como é que é a atmosfera, tudo isso, para estudar mesmo. Então, a astronomia, né, como eu falei, ela ajuda nesse sentido porque ela vê a quantidade de estrelas, possíveis sistemas e o tamanho do universo, não só com estudos na Terra, mas também com estudos lá em cima mesmo no espaço. Eu já ia falar, a exploração do espaço, como é que ela pode ser feita? Por missões espaciais em que se lançam foguetes, acabei adiantando. Tripulada é quando vai os astronautas, né? A gente vê o pessoal lá sem gravidade, enfim. E não tripulada é quando são mandadas sondas ou os satélites artificiais. Eu falei em satélites artificiais. Por que eu falei artificiais? Porque os naturais são aqueles que ficam em volta dos planetas, como por exemplo a Lua. E os artificiais são satélites construídos pelos homens para fazer essas missões, né, lá no espaço. Aí falando um pouquinho da exploração do espaço, na Guerra Fria havia uma briga assim, gigantesca com a União Soviética e Estados Unidos, justamente por essa questão. Considera-se que o primeiro satélite Sputnik foi lançado pela União Soviética e o primeiro voo tripulado foi feito pelo Yuri Gagarin, né? Lá para 1960, 1970, nessas décadas aí. E nos Estados Unidos, o primeiro homem à Lua foi Neil Armstrong, né? E aí a gente até hoje não sabe se isso é verdadeiro, se foi roubado as imagens, mas historicamente o que a gente tem de registro é que isso aconteceu, né? Mas ainda existe uma certa dúvida. E no Brasil a gente tem o Marco César Pontes, né? Que em 2000 foi reconhecido como astronauta pela NASA. E ele foi o primeiro brasileiro que foi chamado pela NASA. Ele estudou engenharia pelo ITA, que é o Instituto Militar de Aeronáutica. E aí ele em 2000 foi reconhecido, foi o primeiro brasileiro a ir em missão pela NASA. Em 2000 teve esse reconhecimento. Ah, tá. Astronomia é legal e o futuro dela? A gente já sabe que tem sondas espaciais muito boas, estão sendo
que são instrumentos mais utilizados hoje em dia para explorar o universo, a Via Láctea e tudo que tem lá. Em 1977, a gente tem uma sonda, para a gente começar a falar, né, de futuro, sobre essas sondas, a Voyager 1, que foi lançada pela NASA, e ela coletou informações importantíssimas sobre o universo. E além disso, ela quer, até hoje não conseguiu, pretende-se com ela achar indícios de vida em outros planetas, como, por exemplo, presença de água em estado líquido, né? Por que água? A água, ela é um indício de vida porque ela é importante para que o nosso corpo funcione. Como eu já falei, a água é extremamente importante para que tenha vida. Além de outras características, né, de outros seres vivos dependerem dela. Não só os seres humanos, né, os humanos. Os outros seres, as plantas, os vegetais, tudo precisa dela. Então, esse planeta, esse sonda, ela quer ainda achar se tem resquício de vida ou presença de água. Por enquanto, que ela conseguiu achar na Lua de Júpiter, que é Europa e Saturno encelados, foi encontrada uma presença de água, mas até então não foi fechado, bater o martelo. E tem um estudo, né, que é a astrobiologia, que é a ciência que estuda a vida no universo, né? Pesquisa a vida no universo, se há condições para que haja essa vida. Água, carbono e atmosfera apropriada. Essas são as condições mais adequadas para que haja vida em outro planeta. Ela vai abranger outras áreas como biologia, astronomia, geografia, física, geologia, química e, se bobear, outras que a gente não está contemplando aqui. Então, vários planetas têm condições, que a gente já viu, condições devido à questão da atmosfera, ambientais muito extremas, estão muito quentes ou congelados. Isso foge da situação chamada assim de zona habitável. Então, estuda também espécies extremófilas, que são aquelas que conseguem se desenvolver nessas condições bem extremas de muito frio e muito calor. Um exemplo são as bactérias. Eles já estudaram tardígrados, que são os bichinhos microscópicos que têm essas características. Então, estuda todas essas questões. Em 2019, é importante dizer que foi descoberto um planeta com condições semelhantes da Terra, além dessa do sistema solar, que foi o TOI 700D, esse planeta. Foi visto que há a presença de água em estado líquido e temperatura amena, o que fica dentro da zona habitável. Então, a astrobiologia ela tá vindo aí bombando também junto com os estudos das sondas, dos radiotelescópios. Então, tudo junto e misturado, como dizem vocês, está ajudando nessa compreensão do universo, né? E de outras vidas. Além disso, a gente tem os exoplanetas. Como eu falei, TOI 700D é um planeta que fica longe do sistema solar. Então, são planetas que orbitam fora do sistema solar. E como eu falei, uma outra coisa é a astrobiologia, que está estudando essa questão de vida fora do planeta. E uma pergunta, vida extraterrestre, será que são ETs ou as bactérias? Eu voto nas bactérias porque, como a gente já viu, os planetas têm condições muito extremas e algumas bactérias chamadas extremófilas, elas conseguem sobreviver nessa situação. Acredito eu que ET a gente não tenha essa capacidade não, até que se prove o contrário. Então aqui é só uma brincadeira, né, do ET abduzindo, acho que é uma vaca, que o pessoal brinca, né, que o ET abduz os seres e levam lá para cima. E o que acontece? Até então a gente não sabe se tem vida em outros planetas, embora os estudos já estejam começando. Então, mas é assim, resumidamente falando, para compreender o universo é importante para os nossos fenômenos naturais, para estudos de clima, para estudos de construção de calendários, para o nosso desenvolvimento científico, né? Quanto mais avançados no espaço, mais desenvolvida é essa sociedade e mais investimentos científicos e tecnológicos vai haver naquele país. Então, o universo é muito importante. E ele, graças à evolução dele que a gente está aqui hoje, né? Que surgiram os primeiros seres vivos, os primeiros planetas, estrelas e etc. Então, uma boa semana de aula a todos.